E agora, partindo para as ferramentas de utilitários, eu quero te mostrar o Google Drive, que nasceu lá no passado como uma ferramenta para você armazenar arquivos e hoje possui integrado uma variedade de ferramentas de escritório, onde você consegue editar aqueles arquivos nos formatos mais conhecidos do mercado, que é do Word, Excel e PowerPoint. O padrão de uso dessas ferramentas integradas ao Google Drive é o padrão de usabilidade do Google. Então, mesmo que você não tenha usado nenhuma dessas ferramentas, fique tranquilo, porque a usabilidade delas é muito boa. Uma coisa interessante que o Google conseguiu fazer com cada uma delas é que você pode utilizar cada uma de maneira colaborativa. Então, ao mesmo tempo que você estiver editando um documento do Word, por exemplo, outra pessoa, em qualquer outro lugar do mundo, utilizando um navegador ou os aplicativos para dispositivos móveis, vai conseguir alterar o mesmo arquivo que você ao mesmo tempo. Então, durante uma reunião, você pode construir um documento de maneira colaborativa. Além disso, para os usuários novos, ele oferece um espaço de 15 GB para você armazenar tanto os seus arquivos pessoais, como uma forma de backup, qualquer tipo de arquivo, tanto quanto os seus documentos, que aqui eu chamo de documentos de escritório, que são esses documentos dos formatos padrões de Word, Excel e PowerPoint. O trabalho que o Google fez nessas ferramentas para deixar elas totalmente colaborativas é sensacional. Você consegue fazer um ajuste fino de cada uma das permissões que deseja. Você pode criar um arquivo, compartilhar o link de diversas maneiras, deixar ele privado para apenas você ver, pode deixar ainda o link aberto para que qualquer pessoa possa visualizar e editar, ou ainda apenas acesso de visualização para qualquer que seja o documento criado dentro do Google Drive. Dentro das planilhas ainda vai mais longe. Num determinado arquivo, você pode liberar o acesso de edição ou mesmo de visualização por célula e por planilha. E todas as funcionalidades básicas oferecidas por cada uma dessas ferramentas é muito semelhante, se não melhor, do que as oferecidas pelo próprio Microsoft Office. O acesso a essa ferramenta é feito através do endereço drive.google.com. E aí uma dica quando você entra aqui é que de cara não vai aparecer o botão azul na lateral para você fazer login. Então você rola um pouco a página para baixo e quando você volta aparece o botão azul para você entrar no Google. Caso já tenha uma conta, pode utilizar ela ou ainda pode criar uma nova. Como eu disse, você já sai de largada com 15 GB para armazenar os seus arquivos. Uma vez que você acessou a ferramenta, você vai perceber que a manipulação dos arquivos aqui dentro é muito parecido com um browser do sistema operacional. Então na lateral você tem todos os arquivos que são seus, separados aqui pelas pastas dentro do Drive, do My Drive, e também você pode acessar diretamente aquilo que foi compartilhado com você. Então você pode ter uma série de arquivos que estão disponíveis para você, mas que não estão ocupando o seu espaço, porque na verdade o dono desse arquivo é uma outra pessoa que compartilhou com você. Então aqui você só tem um acesso direto. Olha só, para a produção dos conteúdos desses cursos que o Link Digital está produzindo, eu crio todas as apresentações aqui dentro. Então na lateral tem um botão de novo e aqui você pode criar os 3 principais tipos de documentos, de ferramentas de escritório, mas ainda você pode escolher um formulário que é muito interessante para quem precisa fazer pesquisa e coleta de dados. Você pode ainda criar outros desenhos, mapas, pode criar um projeto de site, alguns scripts e essas outras partes aqui são um pouco mais avançadas, mas é uma ferramenta bem completa. Sempre que você cria um arquivo, na parte superior, você pode alterar de uma maneira muito fácil o nome dele. E para fazer o compartilhamento com outras pessoas, também é muito fácil. Aqui na lateral, nós temos o botão de compartilhamento. E aí você pode escolher entre adicionar novas pessoas. Então eu posso colocar aqui link digital UFSC, e eu posso dizer qual é o acesso que este usuário vai ter sobre esse arquivo, se ele vai ser só um visualizador, se ele apenas vai fazer comentários, no caso dele ser um revisor, ou ainda se ele é um editor, que ele vai ter acesso completo para alterar. Então eu peço para notificar a pessoa e ainda coloco uma mensagem aqui. Então esse usuário vai receber uma notificação para a edição desse arquivo. E caso tenham mais pessoas mexendo ao mesmo tempo, aqui em cima na lateral vai aparecer um ícone com o nome da pessoa, que é essa situação aqui. Este mesmo arquivo foi aberto pelo usuário do Link Digital que eu fiz o compartilhamento. Então,
a ferramenta me avisa que tem mais de uma pessoa mexendo nesse arquivo. Eu sei que eu estou na célula D6 e que o usuário link digital está na célula A1. Então, conforme o usuário link digital vai alterando a sua célula, eu consigo acompanhar onde ele está mexendo. E isso vale também para as outras ferramentas que estão dentro do Google Drive. Se você fizer uma apresentação de slides é a mesma coisa, e se você fizer um documento de texto também vai ser da mesma forma. Como eu disse, a parte colaborativa é bem avançada, então você consegue integrar várias pessoas aqui dentro. E quando tem mais de uma pessoa conectada, você tem a opção de mostrar o chat, o bate-papo. Você pode conversar com ela, com a outra pessoa, para construir o arquivo de uma maneira ainda mais integrada. E dentro de cada célula ainda, eu posso colocar comentários específicos. Então, no caso de um revisor desse conteúdo, ele poderia colocar pontos específicos para serem analisados. Eu posso clicar aqui numa célula, então, digamos aqui, total R$ 1.500. Eu coloco um comentário aqui de parece que o valor está incorreto. Podem verificar? Então fica uma pequena anotação aqui no canto superior indicando que o usuário Luiz Eduardo colocou um comentário aqui dentro. Então, o usuário link digital pode vir aqui e falar: ok, já confirmei. Fiz o ajuste. Então eu altero aqui, digamos, para 2.500 e dou como concluída essa anotação. Pronto, a revisão dessa célula foi feita. Ainda você pode bloquear as diferentes planilhas aqui na parte de baixo. Na seta você consegue dizer quem é que vai ter acesso a cada uma delas. Então aqui eu posso pedir para proteger essa página. E aí vai abrir aqui na lateral a opção de proteção. Então, qual é o intervalo? Então eu posso colocar uma determinada célula específica ou pode ser a página completa. Então eu vou colocar aqui que a planilha número 1. Eu vou definir as permissões aqui. Então eu vou fazer uma restrição de quem pode editar esse intervalo. Então somente você e o proprietário da planilha ou personalizado. Então aqui eu estou fazendo uma atividade, eu quero que um aluno específico coloque um valor dentro dessa planilha aqui. Então que ele faça a manutenção. Então eu posso adicionar aqui a Andressa Pacheco, por exemplo, ela vai ter acesso apenas a essa planilha aqui, as demais ela não vai poder alterar. Então caso você precise também criar formulários online, você pode vir aqui no Google Forms. Então vou colocar aqui o formulário de pesquisa de satisfação. O que achou do produto? Gostei. Não gostei. E indiferente. Vou colocar aqui uma nova pesquisa. Voltaria a consumir o produto? Sim ou não? Fiz um formulário básico e eu posso clicar aqui no botão de enviar para começar a disparar essa pesquisa. Eu posso pegar um link e mandar por e-mail. Se eu quiser aqui também posso clicar na opção de encurtar a URL para ficar um pouco mais bonita e mais fácil de ler. Então quem tiver acesso a esse link vai cair num formulário de pesquisa de satisfação e vai poder responder o meu formulário. Sim ou não, indiferente. Formulário respondido. Quem é o dono do formulário consegue acompanhar as respostas aqui na aba tem uma aba específica para respostas. Você pode baixar isso num formato de planilha do Excel ou ainda automaticamente ele te dá uma visão, um panorama geral de como foram as respostas do formulário. Então aqui eu tenho o resumo, eu tenho por questões, então a questão 1 e a questão 2,
ou as respostas de maneira individual, como cada usuário respondeu. E aqui nas setas, na parte superior, eu posso ir navegando entre as respostas. E se eu quiser fechar esse formulário, para que as pessoas, mesmo tendo um link que elas não respondam mais, tem um botão aqui em cima de aceitando respostas, eu deixo ele desligado, então as pessoas que acessarem o link não vão mais conseguir responder esse formulário. Elas vão receber uma mensagem que o formulário não aceita mais respostas. Então essa é uma forma fácil e rápida de você fazer uma coleta de dados. Então aqui em cima eu vou alterar o nome aqui também para minha pesquisa sobre o produto A. Esse é o nome do meu formulário. E ele já vem parar aqui na minha lista de arquivos, certo? Junto com a minha planilha de curso que eu tinha acabado de criar. Criar um arquivo de texto é muito semelhante a isso. E eu quero mostrar para vocês que todos eles guardam um histórico de alteração. Então eu vou abrir aqui um arquivo qualquer de texto e na opção de arquivo eu vou até o histórico de versões e eu posso ver o histórico de versões desse arquivo, todas as alterações que foram feitas. Então se eu quiser eu ainda posso restaurar as versões mais antigas dele. Então ele era assim, depois ele foi mudando e agora ele está desse formato aqui. E aí fica sublinhado tudo aquilo que foi alterado e eu consigo saber quem foi o usuário que alterou esse arquivo. E se eu quiser baixar uma apresentação do PowerPoint, e se eu quiser baixar uma apresentação de slides no formato PDF ou no formato do PowerPoint para trazer esse arquivo que está na nuvem para dentro do computador, dentro dos arquivos, a gente tem aqui dentro na opção arquivo e download, eu tenho diferentes formatos em que eu posso fazer esse download. Então uma das minhas principais escolhas sempre é o PDF. Eu clico, ele vai baixar o meu arquivo. Eu tenho um PDF gerado referente à minha apresentação de slides. E é assim que o Google Drive funciona. É fácil para acessar, é fácil para criar os novos arquivos e é fácil para manusear as funcionalidades que cada uma das ferramentas internas possuem. Tenho certeza que ele vai ser um forte aliado para você caso ainda não esteja usando. E o melhor de tudo, é gratuito. É uma ferramenta que tem uma acessibilidade incrível. Você pode instalar em qualquer dispositivo móvel os aplicativos específicos dessas ferramentas internas aqui e pode editar os seus arquivos direto do celular. Imagina você